Bom dia a todos. Já temos alguém por aqui. Bom dia. Então, vamos fazer a abertura do nosso Festival de Terapias Integrativas e Complementares. Sejam todos bem-vindos para essa maratona aqui o dia todo, com lives para vocês, sobre temas diversos dentro da massoterapia, dentro da terapia holística, temas voltados para o seu cuidado pessoal e também para quem é terapeuta, para que possa aprender mais um pouquinho sobre as terapias. O tema desse festival é pós-pandemia, né? Como que a gente pode usar as terapias holísticas para poder enfrentar esse momento tão complicado que está sendo de ansiedade, de incertezas, né, de medos, com as terapias holísticas, no que elas podem nos ajudar. Então, o tema vai ser esse, a gente vai ter uma programação aqui, iniciando daqui a pouquinho, às 9h15, com Mindfulness para ansiedade, depois florais de Bach para família, então como que utilizar os florais de Bach ali para o cachorrinho, para o filho, para o marido, para a esposa, para o idoso que está em casa. Depois a reflexologia podal, com o professor Davi Palma, trabalhando com as emoções. Ao meio-dia, na hora do almoço, vamos ter uma live musical com o nosso aluno Flávio Lisboa. Depois, às 13h, Medicina Tradicional Chinesa, com o professor Davi Palma e a professora Marley Elias, falando um pouquinho de como aumentar a imunidade nesse tempo de coronavírus. Depois, às 14h, comigo, Beatriz, aromaterapia para depressão. Depois, às 15h, uma prática de EFT, acupuntura emocional sem agulhas, com o professor Davi Palma. Às 16h, a professora Cleuma vai estar falando de Reiki e equilíbrio. E às 17h, nós fechamos com uma prática de autocompaixão e gratidão. Então, para quem não nos conhece, somos do Espaço Ki. O Espaço Ki, qualidade de vida e prevenção. O Espaço Ki já tem mais de 25 anos. Nós damos cursos, né, para massoterapeutas. O Davi começou isso em 1992. Eu, Beatriz, entrei um pouquinho depois, de 95 para 96. Foi aí que nasceu o Espaço Ki, quando juntamos o meu trabalho como psicóloga e o trabalho dele já como acupunturista e massoterapeuta durante já alguns anos que ele vinha fazendo isso. O professor Davi, ele é educador físico por formação, ele tem pós-graduação em psicologia do esporte, fez cursos na China, de Qigong, medicina tradicional chinesa, estudou mais de 10 anos a medicina tradicional chinesa, que é uma coisa que permeia aí a vida dele, e por isso que Espaço Ki tem esse nome, Ki, na medicina tradicional chinesa, simboliza energia. Então, esse, na verdade, foi o nosso primeiro filho, o Espaço Ki, e a gente tem muito orgulho de dividir isso com vocês e de ir aumentando essa família a cada ano que passa. Então, o Espaço Ki proporciona cursos de massoterapia, de terapias holísticas, de acupuntura, cursos de formação. Já formamos mais de 3.000 alunos aqui de Guarulhos e de outras regiões. Então, muitos massoterapeutas aqui da região iniciaram aqui com a gente a sua trajetória, e isso é muito gratificante para nós, né, aumentar sempre essa família de massoterapeutas, e a gente preza por um diferencial, né, que os nossos alunos sempre tenham um diferencial humano e não só técnico, né, energético, e que entendam amplamente, né, holisticamente o ser humano. Eu, Beatriz, sou psicóloga por formação, me especializei em neuropsicologia, psicossomática, também estudei medicina tradicional chinesa, estudei aromaterapia por muito tempo, naveguei um pouco pelas terapias holísticas, estudei Feng Shui, cromoterapia, enfim, florais de Bach, algumas técnicas, né, que a gente aplica aqui também no Espaço Ki, tanto quanto consulta, como em cursos. Então, naveguei um pouco aí pelas terapias, porque elas conversam muito com a psicologia,
Há 5 anos atrás, iniciei o meu mergulho em Mindfulness, a gente vai falar de Mindfulness daqui a pouquinho, e bastante empolgada com a técnica. Convenci o Davi de que era realmente bom, e ele também entrou nisso e também fez essa formação. Então, nós dois somos instrutores de Mindfulness, damos palestras, cursos, e daqui a pouquinho vou explicar para vocês o porquê que a gente se encantou tanto com isso e o que é o Mindfulness, né? Afinal de contas, como que ele pode nos ajudar profissionalmente, pessoalmente. E hoje o tema vai ser ansiedade. Não que Mindfulness seja usado só para ansiedade, mas hoje o tema é ansiedade. O Dia da Solidariedade é um dia que nós fazemos já há muitos anos, né? Eu acho que o Espaço Ki tem em torno de 26 anos e eu acho que pelo menos há uns 20 anos nós fazemos o Dia da Solidariedade, que a ideia sempre foi fazer um ato solidário 2 vezes por ano, e também colocar os nossos alunos para praticarem, para que eles perdessem o medo, né, de fazer os atendimentos, que eles conseguissem aí ter esse primeiro contato com um público maior, né? Então, nós fazemos atendimentos gratuitos aqui no próprio Espaço Ki, com massagem, florais, reflexologia, reiki, todos os tipos de massagem que a gente ensina aqui, a gente atende gratuitamente no final do curso dos alunos. Então, eles convidam várias pessoas, nós convidamos várias pessoas, e aí as pessoas vêm, recebem essa massagem e fazem uma doação. Normalmente, no meio do ano, arrecadamos agasalhos e alimentos, e no fim do ano, brinquedos e alimentos. Também já fizemos ações com ração, enfim, depende o que a gente está apoiando, que ONG, que associação a gente está apoiando naquele momento. Infelizmente, por conta da pandemia, não vamos poder fazer esse atendimento presencial, e aí que nasceu a ideia de levar até a casa das pessoas essas terapias, através do Festival de Terapias Integrativas e Complementares, que é o que nós vamos fazer hoje. Então, quem quiser participar aqui ao vivo com a gente, vamos estar o dia inteiro, das 9 às 18 horas, ao vivo pelo YouTube e também pelo Zoom. Para quem se inscreveu, vocês vão poder participar, fazer perguntas, enfim, vai ser bastante interativo. E para quem se inscreveu também, que não puder ficar o dia inteiro aqui, né, porque vai ter que parar para almoçar, para fazer alguma coisa, a gente vai disponibilizar essa aula gravada, para que depois vocês possam assistir da maneira que vocês quiserem. Quem não fez a doação, não pode, enfim, não tem condição de doar, pode também participar ao vivo pelo YouTube. O que nós vamos fazer com essa doação? No primeiro momento, pensamos em doar cestas básicas para as famílias necessitadas aí por conta da pandemia. Mas nós percebemos que muitos lugares já estão fazendo esse trabalho de doação de cesta básica, e então resolvemos ajudar uma família especificamente, que a gente sabe que está com necessidade. Talvez ao longo desse festival surjam outras famílias. Então, uma família afetada pela pandemia, os 2 estão desempregados, e eles têm 5 gatos, um cachorro e um papagaio em casa. Então, eles estão sofrendo bastante com a pandemia. Eram pessoas como a gente, que estavam trabalhando normal, recebendo seu dinheiro, e pelo perfil do trabalho deles, de um dia para o outro, ficaram sem nenhuma renda. A nossa ideia é doar ração para esses animaizinhos, pelo menos durante 3 meses, para que essa família não precise se preocupar com isso, né? Porque a ajuda do governo dá só para alimentação mesmo, né? Então, a gente pensou em auxiliá-los, porque as pessoas dizem, doa os bichinhos, você está precisando, para que você vai ficar com tanto gato? Mas quem tem bichinho sabe o quanto que não é assim, né? A gente não doa um filho que a gente adotou, e os bichinhos são tão importantes nesse momento que a gente está carente, que está, né, com dificuldade ali. Então, isso seria um problema a mais para essa família, ter que se desfazer dos bichinhos.
Então, a gente ficou tocado por essa história e nós queremos, então, doar ração para 3 meses. E se aparecerem, dependendo de quanto a gente arrecadar, se aparecerem outras famílias com esse problema, a gente pode doar mais ração. Enfim, espero que consigamos aí uma doação maior. Também vamos apoiar o projeto Cuidar, que é um projeto idealizado por adolescentes. A gente já apoiou outras vezes, cada vez eles fazem uma ação, e dessa vez eles estão se propondo a doar meias e cobertores para moradores de rua. A gente está vendo o frio que está fazendo, né, e a necessidade de ajudar essas pessoas tão vulneráveis. Então, nós queremos ajudar eles a ajudarem, né? Vamos apoiar o projeto deles, e uma parte do dinheiro arrecadado nós vamos também apoiar esse projeto para que eles possam comprar essas meias, esses cobertores. Então, uma parte compraremos a ração para os animaizinhos dessa família, outra parte a gente vai reverter para esse projeto do Cuidar, que é idealizado por adolescentes. Então, a ideia é essa. No final, nós vamos ver quanto arrecadamos e depois eu gravo um vídeo para vocês falando o que a gente fez, o quanto que a gente conseguiu. Espero que até o fim do dia a gente consiga mais doações. Convidem pessoas, né? Aí, se vocês estiverem gostando, convidem, chamem para vir e para fazer a doação também, tá bom? Então, vamos iniciar, são 9h15, vamos iniciar a nossa primeira live de Mindfulness. Eu vou convidar o Davi para participar comigo, então, dessa primeira live. Então, vamos. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho o que é Mindfulness. Muitas pessoas talvez nem ouviram falar, outras já praticam, já sabem o que é. Então, vou tentar explicar um pouquinho, em poucas palavras, o que é o Mindfulness, e depois o Davi vai fazer uma prática com vocês, para que vocês entendam o que é. Então, o Mindfulness, na verdade, ele não é uma meditação. O Mindfulness é um treino mental para que a gente possa trazer a nossa atenção para o momento presente. Então, a nossa atenção, ela divaga muito, né? Normalmente, nós estamos ou no passado, pensando em algo que já aconteceu, né? Algo que, por que eu fiz isso desse jeito? Por que eu não fiz daquele? Ou então a gente está no futuro, pensando o que vai ser, né? Como é que vai ser? E dificilmente estamos no presente, que é o que realmente importa, né? A gente fala, pequenas doses de presente vão fazer o seu futuro, né? Tudo que você está fazendo agora no presente vai ser transformado no seu futuro. Então, é importante a gente estar no presente, no agora. Mas, de maneira geral, temos muita dificuldade com isso, porque o ser humano ele está condicionado a sobreviver, e essa questão da sobrevivência faz com que o nosso cérebro procure assim, referências, o que foi que aconteceu, o que deu errado, o que deu certo, para eu poder repetir ou não repetir. Então a gente fica lá no passado. E por questão de sobrevivência também ficamos pensando o que vai acontecer depois, como é que vai ser depois dessa pandemia, como é que vai ser, eu vou pegar, não vou pegar, eu vou ter emprego, não vou ter. Então a gente começa por questão, né, de se manter inteiro, a gente começa a transitar por esses dois lugares. E isso vai trazendo uma série de reações, né, fisiológicas e hormonais no nosso cérebro. Então, vocês imaginem que você tem que estar em alerta. Se nesse momento de pandemia você está muito preocupado, você está com muito medo, o seu cérebro está com uma luz amarela, que nem se fosse um semáforo, né? Ele está na luz amarela, assim, atenção, atenção. No começo da pandemia, a gente estava assim o tempo todo, né? Álcool em gel, e tira sapato, e ainda estamos, né? Mas no começo era mais, porque a gente não conhecia ainda o que estava acontecendo e a gente estava em alerta. Tinha pessoas que não estavam nem dormindo, assim, no primeiro mês, né?
E depois, passado quase 4 meses, o nosso cérebro precisa começar a fazer uma acomodação, porque ninguém aguenta ficar 4 meses sem dormir, 4 meses em alerta, né? Nossa, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Então, o nosso cérebro começa a criar uma acomodação, né? Essa pandemia, essa quarentena, fez com que muita gente simplesmente ficasse no presente, né? De maneira forçada. Olha, não tem o que você fazer. Tem como você ir para frente, não tem como você ir para trás. Agora você tem que ficar aqui onde você está. Então, foi um exercício forçado, mas foi, né, um grande exercício de presente. A gente está ali com a família, você está, né, mais na sua casa, com você, mas isso não quer dizer que essa condição não traga ansiedade, né? Traz muita ansiedade. Então, o Mindfulness é um treino. O tempo todo a gente usa as meditações, que são práticas formais, que a gente vai fazer daqui a pouquinho, e práticas informais também, do seu dia a dia. Por exemplo, eu estou aqui agora com vocês, então eu estou aqui. Eu não posso estar pensando, né, no que na próxima live, ou no que eu não fiz ontem, eu tenho que exatamente estar aqui, né? Então, a gente vai colocando pequenas pitadas desse treino na sua vida familiar, nas suas relações, no seu trabalho, para que realmente você aprenda e mude uma chavinha no seu cérebro. Eu posso dizer que o Mindfulness mudou realmente a minha vida, a maneira de eu olhar, a maneira de eu reagir às coisas, né? Porque antes eu acho que eu não tinha muita noção disso, o quanto a gente reage às coisas, né? E o nosso cérebro é tão fantástico, nós podemos escolher o que a gente vai fazer, não só reagir. Então, a gente aprende a usar áreas do cérebro, como o córtex pré-frontal, e não só o sistema límbico, para poder escolher. Então, eu paro, respiro e faço a melhor escolha, né? Quando a gente não faz esse paro, respiro e escolho, muitas vezes simplesmente a gente reage, a gente tenta se defender, né, de alguma coisa, e por aí nos perdemos, muitas vezes nos perdemos, né? É uma capacidade que todos nós temos, né? Mas eu tenho que ser um monge zen, né, para poder fazer isso, eu não consigo. Na verdade, todos nós conseguimos. É uma capacidade que nós temos, nós nascemos com essa capacidade. Algumas pessoas têm mais do que outra, né? Essa capacidade de ficar no presente, mas todos nós conseguimos. Então, num grupo de 8 semanas que nós pegamos os alunos, às vezes na primeira aula, tem gente que fala, eu não vou conseguir, imagina, eu não paro quieto, como que eu vou ficar 10, 15 minutos meditando, eu não consigo, meu pensamento vai embora. E depois, lá para o meio do curso, na 4ª aula, está todo mundo já, né, dentro, percebendo o quanto consegue, o quanto que é possível. E é que nem andar de bicicleta. No começo eu caio um pouco, eu me desequilibro, mas se eu vou praticando, daqui a pouco eu estou realmente andando bem de bicicleta. Se eu vou ser um atleta, um ciclista, ou se eu vou andar mais ou menos, aí vai depender do quanto eu vou praticar. Então, eu estou dando apenas uma noção do que é Mindfulness. Vocês podem colocar perguntas aí, se quiserem interagir, o Davi vai também respondendo as dúvidas de vocês, tá bom? Num segundo ponto, vamos falar então de ansiedade, né? O que é ansiedade, como que a gente sente, e que ansiedade é essa que está ligada a esse momento de pandemia, de pós-pandemia, porque agora a gente está numa transição, né? Fecha, não fecha, sai, não sai. Então, existe uma ansiedade patológica, que seria uma ansiedade num nível de transtorno ansioso, né? Que aí, normalmente, a pessoa tem que fazer um tratamento, tomar remédios, muitas vezes, né? Ir ao psiquiatra ou ao psicólogo. Então, existe um transtorno de ansiedade. Mas o que a gente vai falar aqui não é do transtorno em si, mas da ansiedade normal, que precede esse transtorno, né? Esse lugar mais patológico mesmo
dessa situação emocional, que é a ansiedade corriqueira, a ansiedade que a gente sente no dia a dia. Nós temos, sim, pessoas com uma tendência mais ansiosa e temos pessoas com uma tendência menos ansiosa. Ah, Beatriz, mas como é que eu sei se eu tenho um transtorno de ansiedade ou se eu só sou ansioso, né? Isso é uma questão neurótica, né? Só. Sempre você vai observar a frequência que isso acontece. Então, eu fico ansiosa, mas eu fico ansiosa por quanto tempo, né? Eu entro em crise, né? Sinto um ataque cardíaco, uma falta de ar, eu tenho sintomas, isso vem para o meu corpo. E quanto tempo eu demoro para poder restabelecer isso? Porque às vezes algo me trouxe uma ansiedade, e ok, isso todo mundo sente, é do ser humano, né? Mas quanto tempo eu demorei para processar isso, para lidar com isso e voltar ao meu estado de equilíbrio. Então, fico dias, não durmo, tal, semanas, meses, então a gente começa a falar, opa, né, tem alguma coisa aí que está disfuncional, você não está conseguindo voltar para o seu equilíbrio. Agora, se são coisas assim, por exemplo, no começo dessa pandemia, quem não ficou ansioso? Todo mundo ficou, né? Assim, porque tinha um estímulo, algo externo que estava provocando na gente uma instabilidade e a gente não conhecia, porque nós precisamos ter o controle das coisas, né? E procurar onde que eu me asseguro. A gente não tinha esse lugar, a gente não encontrava. Então, deixa eu encontrar aqui que uma situação anterior, tal, a gente não tinha uma situação anterior. Isso era sem precedentes. Então, isso deixou muita gente ansiosa por alguns dias, né? Por vários dias, porque não havia precedente. Então, passado um mês disso, o normal é que a gente vá, né, conduzindo isso para um lugar mais acomodado. Não que a gente não vá ter crises de ansiedade ali esporádicas, mas um lugar mais acomodado. Agora, faz 4 meses que você está em pânico, está ansioso, então precisa de tratamento. Aí precisa procurar um psicólogo para ele avaliar, precisa de tratamento, porque não dá. Aí você começa a ter a consequência disso tudo, né, no seu corpo. Então, nós sabemos que essa situação de pandemia causa a ansiedade. Então, nós vamos hoje fazer uma prática com vocês, é uma prática simples. Quem for praticar a primeira vez, talvez estranhe um pouco, mas eu peço que vocês tentem, né, que façam até o final. Depois, quem praticou, se quiser, pode pedir para a gente, pode ligar, pedir pelo WhatsApp, nosso número é 99311-5244. Pode solicitar pelo WhatsApp, fala, eu assisti a live de Mindfulness, eu gostaria de receber o áudio da meditação, da respiração que nós fizemos em aula. E aí a gente te manda um áudio com essa meditação, para que você continue praticando aí durante o seu dia, todos os dias, quando você precisar, enfim. Então, a ideia é essa, que hoje, durante todo o dia, a gente possa dar instrumentos para você, né? Já que você não pode ter aqui, a gente quer levar até a sua casa alguns instrumentos. Então, aqui na palestra de Mindfulness, a gente pode oferecer esse áudio para quem quiser, para quem pedir, aí no WhatsApp a gente oferece. O Davi vai colocar aqui embaixo o número do nosso telefone, 99311-5244, tá bom? Eu vou pedir, então, que vocês fiquem numa posição confortável. Se você tiver de pé, sente-se agora, né? Acomode-se numa cadeira, numa poltrona, posicione os seus pés no chão, apoie bem as suas costas. Se quiser sentar no chão, também fazer uma posição de yoga, né? Colocar as pernas cruzadas, mantenha a coluna ereta, para que você possa fazer essa prática. Então, eu vou passar para o professor Davi agora, ele vai explicar um pouquinho da prática e vai conduzir ela para vocês, tá bom? Muito bem.
A prática da respiração é uma prática muito comum, nós utilizamos ela bastante, porque aonde você vai, se Deus quiser, você vai estar respirando, né? Então, é uma prática que nós utilizamos bastante, né? É uma prática bem utilizada. E uma das coisas que a gente fala é que você precisa de uma âncora, um foco de atenção, né? Então, pode ser o seu corpo, pode ser a respiração, pode ser até um objeto onde você vai ter a sua atenção para aquele local. Então, no caso aqui, a nossa atenção, a nossa âncora é a respiração. Eu vou conduzir, primeiro a gente vai fazer um trabalho de aterramento e depois a gente vai focar na nossa respiração. Simplesmente isso, só isso. No momento presente, no aqui e no agora, prestando atenção na sua respiração. Então é só isso que nós vamos fazer, ok? Então eu peço que você procure uma posição confortável. Você pode fazer sentado, pode fazer até deitado, se quiser. Então senta aí numa cadeira confortavelmente, coloque os seus pés bem apoiados no chão. Isso. A gente sempre toca o sino para iniciar e toca o sino no final, ok? Procure fechar os seus olhos para ser mais tranquilo, mais relaxado. Se assim for confortável para você. Percebendo os seus pés, sentindo os seus pés bem apoiados no chão. Leve atenção para as suas pernas, observando e sentindo as pernas. Não precisa mudar nada, apenas leve a sua atenção para essa região. Talvez você até consiga sentir o toque da sua roupa, na sua pele. Apenas observe o momento presente. Sentindo o seu quadril apoiado na cadeira. Percebendo a sua coluna. Procure manter ela reta, mas relaxada, não precisa forçar nada. Apenas observe as suas costas e a sua coluna. Leve a atenção para os seus braços e as mãos, que podem estar apoiadas nas suas pernas ou cruzadas no seu colo. Leve a atenção agora para a sua cabeça, a região do pescoço, o trapézio. Apenas observe quais as sensações, como está essa região. Leve agora a sua atenção para o seu tórax e o abdômen, sentindo o movimento da sua respiração. O ar entrando e o ar saindo. Não precisa mudar nada, apenas observe. O ar entrando e o ar saindo. Talvez você observe o movimento do seu corpo, do tórax, do abdômen, inflando e desinflando, conforme o ar entra e sai. Sentindo apenas o momento presente, no aqui e no agora, levando todo o foco da sua atenção para a sua respiração. Apenas observe a sua respiração.
sem julgamento, sem críticas, sem querer mudar nada. Apenas observe. Imagine como se fosse a primeira vez que você está observando a sua respiração, como a mente de um principiante. Sentindo o ar entrando pelas suas narinas. Qual a sensação? Leve agora a sua atenção para o momento da sua inspiração. Em que momento se inicia a sua inspiração? Apenas observe. Quando começa a sua inspiração? Observe agora o momento da sua expiração. Em que momento se inicia a sua expiração? Apenas observe. Observe que existe um espaço vazio entre a inspiração e a expiração. O ar entrando e o ar saindo. Observe todo o ciclo da sua respiração. No momento que ela se inicia, até a expiração no momento que ela termina. E começando tudo de novo. Sentindo apenas o ar entrando e o ar saindo. Se a sua mente devagar for para um outro lugar, tirar a atenção da respiração, não tem problema nenhum. Apenas volte a sua atenção para a sua respiração. Só volte a atenção para a sua respiração. Volte agora a sua atenção para o seu corpo como um todo, no momento presente, no aqui e no agora. Sentindo os seus pés bem apoiados no chão, seu corpo apoiado na cadeira, sua coluna, seus braços, sua cabeça, tórax, abdômen, percebendo todo o seu corpo no momento presente, no aqui e no agora. Agora vamos encerrando a nossa meditação, devagar, sem pressa, no momento que você achar
conveniente, pode abrir os seus olhos. Pode dar uma espreguiçada, uma alongada, aumentar um pouco o seu corpo. Muito bem. Bom, sempre que a gente faz uma prática de meditação, depois a gente vai perguntar como é que foi, né? Qual é a experiência do momento presente, a sua experiência neste momento, né? Como é que foi a sua experiência com essa meditação? Será que alguém pode falar? E é só ligar o microfone, pode falar. Sim? Não? Talvez? Bom dia, professor. Tudo bem? Ô, seu amante, pode falar. Foi bem relaxante dessa vez, foi muito bom. Eu consegui me prestar bem atenção mesmo no que você foi direcionando, né? Nos pés, nos órgãos, nas partes do corpo e na respiração. E agora estou bem mais leve, bem mais tranquilo. Eu tive um resultado bom, mesmo sendo curtinha desse jeito. Foi bem gostoso, foi muito bom. Que bom, muito bem. Tá bom? Obrigado, Amanda. Obrigado, eu. A meditação é assim, ela não necessariamente a gente faz para relaxar, então não é uma técnica de relaxamento. Mas, óbvio, muitas vezes a gente faz a meditação e você tem um estado de relaxamento muito bom. Então, a gente brinca, né, que você vai do céu ao inferno, dependendo do dia que você vai meditar, porque pode ser que tenha um dia que vai doer as suas costas, vai te incomodar, você vai estar com a cabeça cheia, sua mente vai estar te levando para um monte de lugar. Na verdade, isso não tem problema nenhum. Não significa que você não meditou, né? Então, a nossa mente, ela fica divagando o tempo todo. Então, ela vai para um monte de lugar, né? Então, você está lá fazendo a prática, de repente você está pensando no que você vai comer, como é que vai ser, com quem você tem que falar, o que você tem que fazer depois. E a sua mente te leva para um outro lugar. Na verdade, isso não tem problema nenhum. Então, quando você percebe que a sua mente te levou para um outro lugar e volta para a sua âncora, para o foco atencional, então ali você está meditando. Algumas pessoas falam assim, eu não consigo meditar porque eu não consigo parar de pensar. Eu até brinco e falo, graças a Deus que você não consegue parar de pensar, né? Porque não é para parar de pensar, você não vai conseguir isso mesmo. Então, a sua mente ela vai ficar te levando para vários lugares. A gente até fala que a nossa mente é um macaco bêbado pulando de galho em galho. Então, o que a gente faz, na verdade, é um treino. Então, tudo isso é um treino. Então, vamos imaginar que você está aqui fazendo a sua meditação. E aqui a tampa da caneta seria a sua mente. Então, você senta lá para fazer a meditação, você vai começar a sua prática. E aí, de repente, a sua mente vai para algum lugar. Ela vai te levar, sei lá para onde. O que você tem que fazer? Nada demais. Você volta para o foco atencional. De repente, ela vai te levar de novo para um outro lugar. Aí você volta para o estado atencional. Então, é isso que vai acontecer o tempo todo. Isso pode acontecer 10, 20, 50, 1000 vezes. Não tem problema nenhum. Então, a ideia de meditar não é você parar de pensar ou não ficar pensando em nada. A ideia de meditar é você estar vivendo o momento presente. E esse é o detalhe, porque a nossa mente ela faz isso o tempo todo. Tem uma pesquisa muito interessante que diz que 46,9% do nosso tempo a gente não está vivendo o momento presente. Ou a gente está no passado, ou a gente está no futuro. Então, o passado a gente fica preocupado com as coisas que fez, que não fez, etc. Você pode ter uma depressão. Lá no futuro, o que você vai fazer, como é que vai ser, o que vai acontecer, isso te leva a uma ansiedade. Então, o momento é o momento presente, no aqui e no agora. Então, o que a gente faz com o Mindfulness? É um treino, é como se você fosse para a academia. Você vai lá na academia, você vai fazer musculação, por exemplo. Então, você vai lá e faz um trabalho de musculação. Tá? A partir do momento que você começou a fazer, você não vai ficar forte. Vai doer, é ruim, incomoda, é normal. Mas conforme você vai treinando, daqui a pouco o seu músculo vai estar adaptado, aí ele vai crescendo e fica forte. Então é a mesma coisa, é um treino, né? E também não adianta nada, por exemplo, você ler
500 livros sobre meditação se você não senta para fazer a prática. Intelectualmente, você pode até conhecer tudo de meditação, mas se você não pratica, não vai adiantar nada. É a mesma coisa que você ler 500 livros de natação e nunca ter entrado numa piscina. Então, você não vai saber nadar. É a mesma coisa. Então, o que a gente faz no Mindfulness? É um treino. A nossa mente divaga, a gente traz ela para o foco atencional. Ela divaga, a gente traz ela para o foco atencional. Sempre no momento presente, no aqui e no agora. Então, são várias âncoras que nós temos. Hoje a gente usou essa da respiração. Então, você busca a atenção na sua respiração. Mas tem várias outras âncoras, né? A gente pode fazer meditação, por exemplo, sentado, deitado, em pé. Pode fazer meditação caminhando, né? Então, você está caminhando, você está meditando. Você tem as formas, você tem as meditações formais e você tem as meditações informais, né? Então, o que você vai fazer na meditação formal? É aquela que você senta, você deita, faz a sua prática lá, fecha os seus olhos. Então, você está concentrado naquilo que você está fazendo. E as meditações informais? É no seu dia a dia. Por exemplo, você pode meditar lavando louça, tomando banho, fazendo as suas atividades diárias. E isso é muito interessante. A partir do momento que você treina a sua mente, então você treina ela para ficar no momento presente. Então, imagina você fazendo uma atividade do seu dia a dia focado no seu momento presente. Isso é muito bom, porque você, com o foco, você vai ter um discernimento melhor para resolver as situações que você está vivendo ali naquele momento, né? Agora, se você está fazendo alguma coisa e essa coisa que você está fazendo te remete a uma situação lá do passado, por exemplo, aí a sua mente vai para o passado, aí você fica sofrendo por uma coisa que não necessariamente está acontecendo naquele momento. Então, é um treino que nós fazemos. Vamos treinar a nossa mente para estar no momento presente, no aqui e no agora. Ok? Mas alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Licença, Davi, eu queria Pode. perguntar um negócio. Eu sinto que quando eu tenho ansiedade, eu tô passando por alguma coisa assim, eu sinto muita adrenalina na barriga, assim, ó, que é... Aí eu tava meditando com vocês agora e, tipo, aí vai o pensamento para aquele sentimento que me causa adrenalina. Aí eu, não, pera, eu preciso voltar a respirar. E tem alguma... que é só controle de respiração, né, pra eu conseguir controlar. Só que eu queria saber se tem alguma coisa que eu possa fazer pra controlar essa adrenalina. Então, na verdade, você já falou o que tem que fazer. É só você voltar a sua atenção para o momento presente naquilo que você está fazendo. Então, a nossa âncora dessa vez foi a respiração, né? Uhum. E uma outra coisa importante é você observar. Observe o que acontece com o seu corpo, por exemplo. O que você está sentindo, aonde está localizada essa ansiedade, como você falou, está na região do estômago. Então, olhe com curiosidade e não assim, o que você falou, a gente não faz, por exemplo, eu tenho que voltar a respirar. Não, você não tem que nada. Você gentilmente, você vai voltar a respirar. Então, a sua mente te levou para um outro lugar, ok, você pode até agradecer ela. Poxa, obrigado por ter me lembrado disso, mas agora eu estou respirando. Então, eu não tenho que. Quando a gente coloca essa expressão, fica uma coisa complicada, porque você está fazendo uma coisa forçada. Eu tenho que respirar, eu não posso ficar pensando, eu tenho que respirar. E aí você acaba ficando mais ansiosa ainda. Então você, com delicadeza, com gentileza, você percebeu, por exemplo, que o seu estômago está lá meio enroscado, está meio estranho, que você ficou ansiosa. Aí você fala assim para você, ok, que bacana. Percebi o que acontece comigo. E volta a respirar. Então é um treino mesmo. Tem que treinar. No começo vai ser fácil? Não vai ser fácil, né? No começo é complicado, né? Quando a gente aprende a dirigir, por exemplo, você vai errar tudo, erra a marcha, é uma coisa maluca. De repente você nem para pensar para fazer isso, né? Você troca a marcha ali, você nem parou para pensar. Então, todo início de qualquer prática, né, de qualquer treinamento, no começo é assim mesmo. Mas o segredo é esse, é você não se cobrar, não se cobre.
né? Ah, eu tenho que. Não, você não tem que nada. Relaxa. Simplesmente volte a atenção para a sua respiração e está tudo certo. Eu diria que essa é a parte mais complicada, mais difícil, né? Que as pessoas às vezes não conseguem entender muito bem. Ah, mas eu tenho que. Não, não tem nada. Só relaxa e volta para a sua respiração. Momento presente, o aqui ou agora. Fica nesse ping-pong assim, ó, tipo, eu penso, aí vai a adrenalina, aí eu, não, pera, eu vou voltar. Aí eu volto, aí depois vem de novo o pensamento, aí eu fico, tipo, nesse vai e vem, sabe? Mas isso é normal, né? Porque eu não tenho muita prática meditando. Sim, não, isso é normal. Para quem não tem a prática da meditação, né, óbvio, né, a hora que você senta para meditar, vem um monte de coisa na cabeça, vem um monte de preocupação, vem a ansiedade, vem um monte de coisa, isso é normal. E vou te falar que mesmo quando a gente está muito tempo praticando, tem dia que você senta para meditar e você fala, Jesus amado, o que é isso? Mas é legal porque você observa como você está naquele momento, né? É naquele momento. Então não é o que aconteceu anteriormente e não é o que vai acontecer lá para frente. É naquele momento, como é que você está? Nossa, hoje eu estou muito ansioso, hoje eu estou muito nervoso, hoje eu estou com dor. E aí você observa aquilo, olha, é interessante, hoje eu estou com dor. Né? E uma outra coisa que a gente fala é, não tente entender por quê. Ah, mas por que eu estou assim? Ah, por que eu faço isso? Ah, porque... Não, esquece. Porque quando você faz isso, aí piora a situação. Então, mindfulness é esse treino. Ok, eu estou aqui. Ok, eu estou aqui. O tempo todo você vai fazer isso. E aí isso se torna de um jeito tão fácil, tão simples depois, que no seu dia a dia, nas coisas corriqueiras do seu dia a dia, você está mais centrado, mais focado naquilo que você está fazendo. Então, é um treino mesmo. Então, para você que tem essa questão de ansiedade, é fantástico, né? O Mindfulness ajuda muito, muito mesmo. Seria ideal eu praticar, tipo, quanto tempo todo dia? Tipo, John Kabat-Zinn, que é o cara que desenvolveu a técnica, né, o Mindfulness, ele fala que o ideal é 40 minutos por dia. Você não precisa ficar 40 minutos de uma vez. Você pode fazer 10 sessões, 4 sessões de 10 minutos, pode fazer 2 de 20, né? Mas no começo, o que acontece? Quando a gente dá um programa de 8 semanas, no começo as meditações são bem curtinhas. Tem meditação de 3 minutos, tem meditação que é 5 minutos. Então a pessoa vai acostumando, né, com a meditação. Não adianta você querer já logo de cara ficar lá 40 minutos, que aí você vai não dá. desistir. Né? Você vai falar, não dá. Eu já tentei uma vez e eu falei, nossa, acho que eu não consigo não. Eu fico muito ansiosa, aí eu acabei desistindo, só que eu sei que é importante a meditação, né? Porque ela Sim, faz sim. você viver no presente. Não se preocupe com essa coisa, eu não consigo. Né? Você não consegue porque você não sabia que era assim. É que quando eu Né? tentei eu era bem nova, aí eu ficava tipo, ai. É. Aí fica aquela situação de, eu preciso. Não, você não precisa nada, é só É, voltar para o momento presente. Então, se você sua âncora é a respiração, é o corpo, é um foco de um objeto, é só voltar a atenção para o momento presente. Legal? entendi. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Muito bem. Alguém tem mais alguma pergunta? Senão a gente já vai. Que horas são? 9h55, daqui a pouco tem a. Tá. Então a Bia agora já vai falar com vocês, porque a próxima palestra vai ser de florais com a Cleoma. Ok? Obrigado aí pela participação de vocês e até a próxima. Bom, pessoal, se puderem, fiquem por aí, porque a gente vai já iniciar uma prática de florais de bar para a família, né? Como lidar nesse momento de pandemia. Alguém aí já toma florais de bar? Fala para mim. Já tiveram algum contato? Eu faço uso. Você faz uso? Sim, Gosta? sim, com Sente, certeza. sente o efeito? Legal. Sim. É muito interessante o jeito que funciona energeticamente no que você tenta tratar, assim. Tipo, parece que você fica mais autoperceptivo.
Uhum, isso. Você toma sozinha ou você passa com algum terapeuta? Como que é? Ah, eu fiz o meu próprio diagnóstico porque eu faço curso com a Clelma. Ah, você já faz Daí, curso. sim. Tá, entendi. Aí eu, tipo, já fiz 2 fórmulas e ajudou Ah, legal. bastante. Tá bom. Daqui a pouco a Clema vai estar aqui com a gente. Se vocês quiserem beber uma água, dar uma alongada aí, daqui a pouco ela está aqui com a gente. Vou estar junto com ela para a gente falar, então, de florais para a família. Uma coisa bem resumida, mas para quem não conhece, para quem não tem... você está fazendo o curso, mas mesmo para quem não fez curso, né? Poder entender um pouquinho o que são os florais e como que a gente vai utilizar. Então, fiquem por aí, não vão embora.